Oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês essa base pra suplar. Ela é uma base coringa, porque você pode fazer várias delas e deixar guardadinha. Quando aparecer uma encomenda, é só completar aqui com as cores que a cliente desejar. Esse daqui é a base, essa daqui, né, é a base pro suplar modelo Festa, que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha só como ele fica legal. É uma base bem diferente, porque não tem assim uma sequência de desenho, sabe? Fica bem legal na mesa. E se você for parar pra pensar, o prato vai aqui, ó, vai tampar essa parte e fica mostrando só o coloridinho. Você pode também utilizar as sobrinhas de barbante que você tem em casa. Olha só. Aqui eu não arrematei ainda pra poder mostrar pra vocês, mas fica bem legal. Tô utilizando o barbante cru no centro e o finalzinho a ideia é usar coloridinho mesmo, mas você pode usar todos numa cor só ou intercalando que nem eu fiz aqui. O primeiro que eu comecei, aqui eu comecei com rosa, finalizei com rosa, que eu acho que vai dar um destaque maior, né? Um destaque maior para a cor rosa. Mas isso vai também de acordo com o que a cliente quer. Esse daqui ficou com 37 centímetros e meio, tá? E ele foi feito com barbante número 8. Eu vou utilizar nessa peça que eu vou mostrar pra vocês o barbante de ordem 8 cru da marca Soberano. Ele é 100% algodão, é super gostoso de trabalhar e não deixa, o trabalho não fica todo mole, sabe? Ele fica um trabalho assim firminho e bem gostoso mesmo e com a vantagem de ser 100% algodão também. Então vamos lá, tô usando também então barbante ordem 8 e a agulha 4,5 para o meu ponto, que é um ponto bem apertado. Para você que tem um ponto mais folgadinho, você pode alterar a numeração da agulha aí que não vai fazer diferença. Tem que ser a agulha que combine com o seu ponto, tá? Eu começo aqui com o anel mágico, tá? Pra quem não sabe direito fazer o anel mágico, eu expliquei direitinho lá no vídeo do coraçãozinho. Varalzinho e crochê, tá bom? Então, eu enrolo aqui nos 2 dedos, prendo com o dedão, enfio a minha agulha aqui entre os dedos que estão enroladinhos, pego o barbante que tá vindo lá do cone. Opa! Aqui na agulha ficou a argolinha que tá vindo do cone. Eu já posso soltar essa primeira argolinha, ele vai ficar assim, ó. Aqui tá a ponta que veio, que é o início, e aqui tá a parte que veio do cone. Ajusta um pouquinho. Pronto, já posso começar. Parece um pouco complicado, mas se você for olhando o vídeo, pausando e tentando, você vai ver que é bem simples. Eu começo com 2 correntinhas para subir, tá? O meu ponto é bem apertado, então eu prefiro utilizar 2 correntes para subir, porque se eu fizer 3, ele fica com uma ponta feia no final do trabalho. Então, 2 correntes para subir. E mais uma corrente que vai ser a separação dos pontos. Essa carreira aqui terão 12 pontos altos separados por uma corrente. Então, esse daqui já é o meu primeiro ponto alto e a minha primeira corrente. Então, agora a gente vai fazer aqui mais 11 pontos altos até finalizar a carreira. Então, eu aqui já fiz os meus 11 pontos altos, contando com a correntinha que eu utilizei para subir, tenho 12 pontos altos separados todos por uma correntinha, tá? Agora, eu já posso puxar aqui o meu fio inicial para fechar o início aqui do trabalho. Pode fechar mais ou menos e no final do trabalho, na hora do arremate, você vai ajeitar. Então, eu tô aqui no meu 12º ponto alto, faço uma correntinha e eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Eu prendo da forma mais simples. Você pode enfiar aqui ou aqui dentro. Eu prefiro colocar aqui dentro. Entre os dois, ó, vou mostrar de novo. Ó, tá aqui a corrente e tá aqui o primeiro ponto alto. Eu enfio nesse buraco mesmo. Você pode fazer aí do jeito que você achar que fica mais bonito. No meu caso, eu gosto assim, porque ele já vai iniciar aqui no buraquinho sem alteração. Ponto baixíssimo. Você aperta bem aqui, essa parte aqui do ponto baixíssimo, porque é o que marca no trabalho depois, a subida. Se você não puxar muito, ele fica feinho, tá? Então, você sobe com 2 correntinhas, que é o primeiro ponto alto, e vai fazer mais um ponto alto nesse espaço das correntinhas. Ficou assim. Faz uma corrente e 2 pontos altos no próximo espaço entre as 2 correntes. Aliás, entre os 2 pontos altos. Então, são 2 pontos altos em cada espaço, separados por uma corrente. A gente vai ter um total de 12 pontos altos separados por
uma corrente. Olha só, fiz 11 pontos altos separados por uma correntinha, 11 grupinhos, né? Duplas. E agora eu vou fazer uma corrente de separação, 2 pontos altos aqui no último espaço, uma corrente de separação, e agora eu vou pegar aqui, ó, nessa argolinha, que é a cabecinha do ponto, que seria essa volta de correntinha, onde eu subi com correntinha, eu enfio de frente, olha só. Tá aqui a cabecinha do ponto, aqui a argolinha que eu quero pegar, então eu pego o primeiro e o segundo. Passei dentro deles, tá vendo, ó? Puxo a linha, o fio, né? E passo por aqui. Esse aqui é um ponto baixíssimo. Você tem que ajustar bem, apertar bem esse primeiro ponto aqui, ó. Pra ele ficar bem pequenininho, tá vendo? Aí, agora você vai passar com ponto baixíssimo até o próximo espaço aqui entre os dois grupinhos de 2 pontos altos. Ó, só vem aqui de novo, enfio no espaço, agulha, passo o ponto baixíssimo, aperta aqui bem. Olha só, pra ele não ficar aquele ponto, às vezes o ponto baixíssimo, quando a gente vai passar até o espaço onde a gente quer ficar, ele fica todo folgado, né? Então, você aperta bem, sobe com 2 correntinhas, ou 3, faz da forma que você achar melhor, e faz mais um ponto alto aqui dentro, junto com o ponto de correntinha. Ficamos com 2 pontos altos, tá? Faz 2 correntinhas de separação, 1, 2, 2 pontos altos entre os 2 pontos altos lá, aqui no espaço de correntinha da carreira anterior, certo? Você vai fazer essa repetição, uma corrente, 2 pontos altos, aliás, 2 correntes, 2 pontos altos em cada corrente da carreira anterior, em toda a volta. Vai ficar com 12 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aliás, 12 grupinhos de ponto alto assim, separados por 2 correntinhas. Então, fica um ponto alto, 2 correntinhas. Aí, vai fazer aqui nesse espaço de separação. Então, aqui já fiz a minha carreira toda, fiquei com 12 espacinhos assim, ó, bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Finalizando essa carreira, vou fazer 2 correntes de separação. Vou prender aqui com ponto baixíssimo, igual eu fiz novamente, ó. Aqui tem anteriormente a primeira corrente, segunda corrente. Na terceira corrente aqui em cima, que é a cabecinha do ponto, eu pego aqui, ó. Enfio pela frente e pego as 2 argolinhas. Não sei se tá aparecendo certinho. Tá vendo? Peguei as 2 argolinhas aqui, ó. Pego o fio, passo um ponto baixíssimo. Aperto bem esse ponto. Olha, eu vou focar aqui pra vocês verem essa parte. Tá vendo aqui? Esse ponto aqui, essa argolinha do ponto baixíssimo, você tem que apertar bem, tá? Pra ela não ficar grosseira, pra ela não ficar marcada. Olha só, aqui você vai fazer um pouco diferente. Você vai subir com uma correntinha aqui no meio mesmo, entre os dois. 1, 2. Vai fazer 3 pontos altos aqui dentro desse espaço das 2 correntinhas anteriores. Então, opa. 1, 2. 3. Ó, então, um ponto alto aqui, que no caso seria aquela correntinha. 3 correntes. E agora eu vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto, ó. Na cabecinha do primeiro ponto, pegando as 2 argolinhas que atravessam, tá? Então, 1, 2. Vai ser nos mesmos pontos da carreira anterior, nos 2 pontos altos. Peguei as 2 cabecinhas de ponto. E agora eu vou fazer 3 pontos altos aqui, um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. 3 pontos altos, aliás, né? Dentro do espaço de correntinha anterior, um ponto alto em cima de cada ponto anterior. Igual eu fiz aqui, ó. A diferença aqui é que aqui eu fiz só um, não fiz aquele primeiro ponto. Então, eu fiz
3 pontos altos no espaço de correntinha da carreira anterior, um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Então, vai ficar 3, 2, 3, 2, 3, 2, tá bom? Então, tô terminando aqui a minha volta. Então, ficaram 3 pontos altos em cada espaço de correntinha da carreira anterior e um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior. Lembra que aqui, gente, olha, a gente começou aqui com um ponto baixíssimo, 2 correntinhas para subir. Se a gente fechar agora, ele vai ficar com espaço aqui, ó, no meio. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer aqui vamos subir de forma invisível. Vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar do ponto baixíssimo que a gente começou aqui, tá? Então, o ponto alto vai ficar aqui no mesmo buraquinho que tá preso o ponto baixíssimo da carreira anterior. Aqui o segredo é você apertar bem, 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 bem o fio, para não ficar um ponto grosseiro. Enfia, passa por aqui, tenta fazer essa primeira passada bem lá embaixo. Vira o ponto, opa. E faz a segunda passada. Você ajusta, que às vezes ele fica um por cima do outro. E aí sim você faz o ponto baixíssimo. Você não vai fazer o ponto baixíssimo aqui, onde teria as 2 correntinhas para subir. Você vai fazer no próximo. Aqui, ó. Fechando a carreira. Certo? Ponto baixíssimo bem apertadinho. Olha só como fica. Ajusta, olha só. Esse daqui é o nosso ponto, ó. Ele tá substituindo aquela correntinha de subida. Vamos ver se dá pra marcar. Olha só. Tá vendo? Fica bem disfarçadinho, né? Atrás nem dá pra ver, ó. Deixa eu ver aqui. Difícil de focar, né? Não tá vendo? Diferença? Então tá. Agora a gente vai fazer 2 correntinhas para subir. Um ponto alto no mesmo espaço das correntinhas. Uma correntinha de separação. Pula um espacinho de ponto aqui e vai fazendo o próximo. 2 pontos altos juntos. Ó. Uma correntinha de separação. Pula um ponto, faz 2 pontos altos aqui junto. Então, uma corrente de separação, pula um ponto, faz 2 pontos altos no próximo ponto. Você vai fazer essa repetição na volta inteira do trabalho, tá? Então, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, 2 pontos altos no próximo ponto. Sempre pulando um ponto alto da carreira anterior, vai ficar esse espacinho aqui entre eles, ó, de um pontinho. Você vai fazendo a volta toda e quando chegar no final... Cheguei aqui no final da carreira, tá? 2 pontos altos em cada espaço, uma correntinha entre eles, pula um ponto alto da carreira anterior, mais 2 pontos altos. E assim fui fazendo na volta toda. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa para subir, ó. Uma corrente, um ponto baixíssimo no primeiro espaço aqui, ó, na cabecinha de ponto. Ponto baixíssimo bem apertado, gente. Ó, às vezes acontece isso, ó. Acho que até é bom pra mostrar pra vocês que também acontece comigo. Na hora de passar o ponto baixíssimo, você pega 2 ou 3 pontos, tá vendo? E ele fica assim, sobrando aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direitinho.
Aí, o que você tem que fazer? Você tem que desmanchar e fazer de novo. Senão, vai ficar com o trabalho todo irregularzinho. Então, vamos lá de novo. Ó. Fazer uma corrente, um ponto baixíssimo, bem apertado. Peguei todos agora, tá vendo? Bem apertadinho. E daí, eu vou fazer um ponto baixíssimo para caminhar, levar esse barbante para esse primeiro espaço. Então, olha só. Ponto baixíssimo, enfio aqui, ó, sem enrolar no barbante. Coloco no meio no espaço de correntinha da carreira anterior. Passo direto e aperto bem esse ponto. Tem que deixar ele bem apertadinho, gente, para não ficar marcando demais. Ó. Tá vendo? Agora, 2 correntinhas para subir. E vou fazer a mesma sequência que eu fiz na carreira anterior. Um ponto alto junto com esse espaço, com esse ponto de correntinha, uma corrente, 2 pontos altos no próximo espaço de correntinha anterior. Então, vai ser assim na carreira inteira. Uma corrente, 2 pontos altos no espaço da carreira anterior. Uma corrente, 2 pontos altos. Finalizando aqui a carreira, gente. Mesmo jeitinho de fechar, tá bom? Uma correntinha de separação. Pega aqui na cabecinha do ponto, nessas 2 argolinhas. Focar bem para vocês entenderem. Ponto baixíssimo. Bem apertadinho. Mais um ponto baixíssimo para chegar aqui no espacinho de corrente da carreira anterior. Ajusta um pouquinho se precisar. Então, agora a gente já vai subir novamente. Agora mudou um pouquinho. Então, são 2 correntes para subir. Um ponto baixo. E agora, a gente vai intercalar assim, ó. 2 correntes de separação. 2 pontos altos. Agora, ao invés de fazer 2 correntes de separação, nós vamos fazer uma corrente de separação e vamos intercalando assim. 2 correntes, uma corrente, 2 correntes, uma corrente. Que é para ele ficar bem retinho assim, olha. Não começar a fechar e nem babadar. Ó. Então, aqui teve 2 correntes, então, nesse daqui vai ser uma corrente de separação. 2 pontos altos. Agora aqui, então aqui ficou 2 correntes de separação, uma corrente de separação, então agora vai ser 2 correntes de separação. E assim a gente vai fazer a volta inteira. Vai intercalar 2 correntes, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Na volta inteira, e você vai perceber que o trabalho vai ficar bem certinho. Então, finalizei aqui a minha carreira, tá bom? Intercalando, então, eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes de separação. 2 pontos altos, uma corrente de separação. E assim eu fiz na volta inteira, tá? Intercalando 2 correntes, uma corrente. 2 correntes, uma corrente. 2 correntes. Nesse último aqui, no meu, costuma ficar sempre aqui. Se eu iniciei aqui com a separação de 2 correntes, aqui, ó. Aqui costuma encontrar, então vai ter 2 correntes de separação também. Isso é bom porque endireita esse ponto. Porque ele sempre fica um pouquinho diferente, porque a subida dele não foi um ponto alto normal, foi um ponto alto de correntinha, né? 2 correntinhas para subir. Então, aqui a gente corrige. Vamos fazer, então, 2 correntinhas e já fechar ali com ponto baixíssimo. 1, 2. Então, aqui, ó, com ponto baixíssimo aqui, na cabecinha do ponto, que nem a gente fez em todos os outros encontros. Certo? Passa todos os fios, aperta bem esse ponto baixíssimo. E a gente concluiu o aumento dessa carreira. Gente, aqui é o seguinte, se você estiver fazendo com barbante número 6, o que você vai fazer? Faz mais uma carreira com 2 pontos altos assim intercalando. Daí, no caso, você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, e assim vai na carreira inteira.
se ele ficar muito pequeno. Se você estiver usando o barbante número 8 e você quiser fazer ele nesse tamanho mesmo, gostou do tamanho, é só manter assim. Então, encerramos aqui a nossa carreira e nós vamos agora para a última carreira feito com barbante cru. Vamos subir 2 correntes, aqui mesmo, onde prendeu a última volta, tá? A gente não vai caminhar aqui para o espaço, vamos fazer aqui mesmo. Essas correntinhas equivalem a um ponto alto, então vamos fazer mais 2 pontos altos no próximo espaço de correntes da carreira anterior. Ó, tá vendo? Aqui a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez nessa carreira aqui todo em ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior e em cada espaço serão 2 pontos altos. Então, aqui, um em cima, um em cima do próximo e 2 aqui dentro. 2 no espaço de correntinha da carreira anterior. Ó. Um ponto alto em cima de ponto alto aqui, um ponto alto aqui, 2 pontos altos aqui. E assim a gente vai fazer em toda a carreira, tá? 2 em cada espaço da carreira anterior e um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Então, gente, chegamos aqui ao final da nossa carreira, utilizando o barbante cru, e a nossa base já tá pronta. Agora, para finalizar e deixar bem certinho, você pode fazer que nem a gente fez ali a emenda, fazer um ponto alto aqui, ó. Vou fazer um ponto alto aqui, no mesmo lugar de onde saiu as correntinhas saíram, né? As correntinhas da carreira anterior, faz bem apertadinho esse ponto. E, ao invés de fechar com ponto baixíssimo aqui, você prende aqui, na última. Tá vendo? Ele vai ficar bem certinho. Como é a última carreira, eu vou cortar o barbante. Já fizemos toda essa parte com a cor cru, né? Você puxa o fio, ele vai ficar assim separadinho, ó. Aí aqui você vai fazer a finalização pra essa bordinha aqui ficar toda igual. Então, você enfia a agulha aqui, ó. A gente fecharia, o ponto baixíssimo seria aqui, ó. Pularia esse, que é o de correntinha, e faria o ponto baixíssimo aqui. Então, a gente pegando pela frente, coloca a agulha no lugar onde você faria o ponto baixíssimo para finalizar. Passa o barbante vai ficar assim, ó. Então, você vai colocar a agulha, tem esse ponto aqui de onde saiu o fio, ó. Tem aqui a argolinha, você vai pegar na argolinha de trás, enfia a agulha, passa por baixo desse primeiro fio e puxa o fio de lá. Primeiro vai parecer que não deu certo, tá vendo? Mas aí quando você puxar e endireitar, você vai ver que a posição, ó, dos pontinhos, elas vieram do mesmo lugar, ó, porque esse barbante a gente passou por baixo daquele primeiro fio. Então, vai ficar assim. Dá uma ajustadinha. Então, a nossa base pro suplá modelo festa já tá pronta, tá? Eu vou postar esse vídeo para ele não ficar muito longo e logo em seguida já coloco a videoaula do bico, né? Na verdade, do detalhe do modelo festa. Então, já separa aí as cores. Vamos agora para a segunda parte do suplá modelo festa. Depois de fazer a base do suplá modelo festa, vocês podem fazer várias bases e ir utilizando as sobrinhas de barbante ou seguir uma sequência que nem eu fiz aqui, tá? Eu já deixei a base pronta, a segunda base, né? Esse aqui vai ser um kitzinho com 6 peças, então eu faço primeiro todas as bases e depois eu faço os biquinhos, tá bom? Deixa eu falar pra vocês que eu utilizei o barbante número 8 da Soberano e tô utilizando a agulha número 4,5, tá? Tô utilizando essa agulha aqui com cabo de bambu, mas vocês podem utilizar aí a que vocês já estão acostumados.
Lembrando que pode ter alguma variação na espessura do fio, então é importante que você faça essa alteração de agulha se você achar necessário. Se estiver ficando muito grosseiro, é porque a agulha está muito fina. E se estiver ficando com os pontos muito frouxos, é porque a agulha está muito grossa. É importante você identificar sempre essa alteração da agulha que você precisa fazer, tá? Já vou pedir, gente, para vocês deixarem um joinha assim que começar a assistir o vídeo, tá bom? Se vocês não gostarem, no final vocês tiram o joinha, se quiser. Mas isso ajuda muito quando a gente posta o vídeo e a pessoa já vê e curte, impulsiona o vídeo para mais pessoas verem, tá bom? Então, agradeço todo mundo de coração. Aqui eu fiz a finalização, que nem eu expliquei na primeira parte. Eu tô utilizando sobrinhas de barbante. Então, eu vou começar com o cor-de-rosa. Esse aqui é o rosa bebê, olha só. É uma sobra de barbante, como usa bem pouquinho, a gente pode aproveitar todas aquelas sobrinhas para fazer o trabalho, tá? Eu costumo fazer assim, gente, olha. Pego a ponta, peraí. Pego a ponta, eu faço como se fosse iniciar o ponto, ó. Eu seguro aqui, né? Como quando a gente vai começar uma carreira comum de correntinha. Eu rodo e deixo assim, eu não dou o nozinho, eu deixo só assim. E daí eu já faço um ponto alto no começo, onde eu quiser. Não precisa ser sempre no mesmo lugar para na hora dos nozinhos não ficar marcadinho. Faço sempre um pouquinho mais pro lado, ó. Aqui tá a finalização da carreira anterior, né? Aí eu enfio aqui e já faço. Esse aqui, tá vendo que tá só torcidinho? Não tá feito mesmo o ponto, né? Então, começando por aqui. Tá torcidinho, você enrola como se fosse fazer já o ponto alto, mas você não vai passar por dentro do ponto. Então, não tá ficando focado. Segura aqui com o dedo, tanto essa aqui que tá enroladinho, que é o início, quanto esse que é a primeira volta da corrente, do ponto. Enfia direto aqui na cabecinha do ponto, que nem eu mostrei. Pega e já faz o primeiro ponto alto. Ó, ajusta. Faz aqui, ó, um ponto alto. Vê que fica já assim, torcidinho, ó. No final, a gente tira essa torcidinha que ficou pra não marcar. Mas eu acho que assim ele fica com um acabamento bem legal na hora de esconder o fio. Então, aqui vai ser super simples. 2 pontos altos em cada espacinho, ó. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto, faço mais um. Olha só. Não tá focando. Tá vendo? 2 pontos altos. Eu pulo um, deixa eu tirar daqui pra ver se foca melhor. Tá vendo? Não adiantou? Vou colocar de volta. Então, vamos lá. 2. Vou pular um ponto e vou fazer mais 2 pontos altos no próximo. Não vou fazer correntinha nem nada. Somente pontos altos. Então, pulo esse, faço 2 pontos altos aqui. Como eu já falei pra vocês, o meu ponto é bem apertado, tá? Então, eu uso a agulha 4,5. Se você tem costume de usar com a 3 ou com a 3,5, ou até mesmo a 4, faz do jeito aí que vocês acharem melhor. Então, eu vou fazer isso aqui na volta inteira, tá? Pulo um ponto da carreira anterior e faço no próximo. Vendo? 2 pontos altos. Vou fazer isso aqui na carreira toda, na volta toda do trabalho. Prontinho, gente, já fiz toda a carreira, tá? 2 pontos altos em cada ponto, pula um ponto, 2 pontos altos. Pula um ponto, 2 pontos altos. Aqui na última, eu vou modificar um pouquinho. É importante que vocês assistam todo o vídeo, porque ao longo do vídeo eu vou dando várias dicas, assim, de coisinhas, assim, que deixam o trabalho retinho. Então, essa daqui é uma delas, ó. Nessa primeira carreira colorida, eu teria que vou pular um ponto e vou fazer no próximo, certo? Só que eu não sei o trabalho de vocês, mas dependendo do trabalho, essa parte aqui, onde tem a emenda, ela acaba ficando com um biquinho, assim, ó, né? Se você fizer a quantidade de pontos, às vezes você faz a quantidade de pontos certinha e ela não fica redondinha, tende a dar uma entortadinha aqui. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que eu faço? Nessa última junção, eu pulo um e vou fazer aqui bem juntinho, ó. Então,
faço normal. Pulo esse e vou fazer 2 aqui, ó. Deixa eu ver, peraí. Ó, aqui tá um pouco esquisitinho porque é onde tá o início aqui, o final, né, do cru. Não amarrei ainda, então ele dá a impressão que vai ficar mais abertinho. Olha só, vou fazer 2 pontos aqui. Então, pulei esse, do jeito que eu fiz tudo aqui, pulei um e faço 2 aqui. Só que entre o primeiro e o último não vai ter um espaço. Não vai ter um ponto de separação, tá? Olha só, vai ficar coladinho aqui. Só que na próxima carreira, ele já vai dar uma separadinha, então não aparece. Eu corto a minha agulha, corto a minha agulha não, né, gente? Eu corto o meu barbante, puxo o fio e prendo do mesmo jeito que eu faço lá em todos. Não faço nesse primeiro ponto aqui, eu faço aqui no meio, ó. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto de início, ó. Onde tem aquela argolinha que eu faço, eu não faço nesse, eu faço aqui no próximo. Essa argolinha que vai fechar é a mesma, vai substituir essa daqui, certo? Então, puxo pra cá o fio, ajeito aqui a cordinha do início, né? Introduzo a minha agulha aqui na argolinha do último ponto, pego e passo. Aí você pode fazer o ajuste pra você ver se tá ficando igual. Fica um pouco esquisitinho, tá vendo? Deixa eu ver se foca, ó. Porque eu tenho que desmanchar esse aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu desmancho. Ele tá só uma laçadinha, né? Não tá preso. Opa. Tá vendo que é como se fosse um nozinho, mas não tá apertado, porque tá só entrelaçado. Difícil de focar. Então, eu tiro daqui de dentro e ele vai ficar assim. Ó. Quando eu for arrematar, não vai ter nenhum nó aqui, ó. Vai estar esses 2 fios assim, olha. Tá vendo? E aqui tá certinho. Ó, não tá tão justinho porque eu ainda não fiz o arremate unindo esses 2 pontos. Mas quando eu unir, vai ficar bem juntinho, tá bom? Agora eu vou fazer o detalhe verde água, que é esse aqui. Como eu falei pra você, eu tô usando sobras de fio. Então, eu tinha esse aqui que era um suplá que eu tinha começado, eu acabei deixando de lado. E então, eu vou desmanchar um pouquinho pra aproveitar ele. É bom vocês, com esse modelo aqui, é bom vocês aproveitarem essas peças, sabe? Que a gente começa, faz uma amostrinha, às vezes, só pra ver. Sabe aqueles fios também que, às vezes, tem uns fios que são um pouquinho mais encerados, eles dão um pouquinho mais de trabalho pra gente crochetar, não desliza tanto na agulha. Aí a gente acaba ficando com preguiça e deixa de lado. Então, esses aqui que é uma voltinha só, eles são ótimos pra gente aproveitar esse tipo. Então, vamos lá. Você pode começar, que nem agora eu ia já fazendo no automático, né? Começar com o anel mágico, ou daquele jeito que eu faço. O anel mágico, na verdade, não é o anel mágico, né? Um ponto seria assim, né? Dá pra começar já com a agulha, com o barbante preso na agulha. Eu não gosto porque fica um nó duro no início do trabalho, então eu faço só a torcida. Põe assim, a agulha aqui, enrolo. Já tá aqui, ó. Não deu nó nem nada, deixa eu focar. Aí, tá vendo? Enrola. Aí você escolhe qualquer lugarzinho aqui pra iniciar. Aí, nesse caso, você vai ter que prestar atenção porque você vai pôr um em cima do outro. E lá, não foca esse negócio, hein? Ó, vai ser assim, ó, dentro do Vzinho aqui, ó, tá? Então, eu coloco aqui, ó, nessa cabecinha do ponto que fica dentro do Vzinho. Enrolo, faço um ponto alto. Ajeita aqui, que às vezes essa cordinha, tá vendo que ela ficou aqui pra frente? Aí você puxa ela lá pra trás, né, do jeito normal. Pronto. Não, deixa eu arrumar, né, gente, pelo amor. Com vocês também é assim? Parece que você vai fazer de um jeito, aí dá umas enroladas. É que nem o anel mágico também. Eu vou fazer o anel mágico no automático e não é anel mágico, é outra coisa. Então, um ponto alto pra iniciar. Agora sim a cordinha tá aqui, ó, tá vendo? Então, vamos lá. 2 pontos altos em cada ponto alto, em cada
Vzinho, né, ó. Esse aqui se chama, eu conheço como ponto V. Então, eu não sei se todo mundo conhece assim, mas eu vou chamar de ponto V porque é como eu conheço, tá? Então, aqui tem um Vzinho, ó, que são 2 pontos altos feitos no mesmo buraquinho, no mesmo espaço da carreira anterior. Então, aqui vai ser 2 pontos altos em cada espaço. Não vai ter nenhuma correntinha de separação nem nada, vai ser a mesma coisa, tá? 2 pontos altos, não vai fazer aqui, vai fazer aqui. Sempre no meio do ponto V, que é esse ponto que, na verdade, são 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Pode fazer sem medo, porque ele não vai embabadar, tá bom? É só, isso que é a garantia de que ele vai ficar bem retinho que nem o outro. Então, 2 pontos altos, vamos lá. Olha só, aqui, ó. Não vai fazer aqui, vai fazer aqui, no meio do Vzinho, tá vendo? Ó, deixa eu tirar a agulha pra mostrar. Novamente, né? Aqui tem um ponto alto, aqui tem um ponto alto. Então, eles formam um V, a letra V. Ele se chama ponto V. Então, você vai fazer no meio. Não vai fazer aqui separando os 2 palitinhos, ó. Vai fazer na cabeça de ponto que eu falo, né? Aqui, ó, pegando esses 2 aqui. Ó, se você perceber, fica um fio entre eles, ó. Olha só. Tá vendo na junção dos 2? Daí vai ter um barbante aqui e outro aqui, ó. Viu? Então, você vai colocar entre esse que tá passando aqui e esse aqui. Ai, não sei se deu pra entender, mas aí você vai pôr aqui, porque ele não vai ficar deslizando, vai ficar preso nesse espaço aqui, ó, nesse vão. Tá bom? Olha só, deixa eu abrir bem pra vocês verem. Olha lá. Ó, tá vendo aqui? Um em cima e um no meio. Você vai pôr entre esses 2. Então, vamos fazer a carreira toda. Aí, eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, cheguei aqui no final da minha volta. Aí, vou fazer aqui o último grupinho com vocês. Só pra mostrar como eu emendo. Mas é sempre a mesma coisa, tá? Então, 2 pontos altos no meio de cada ponto V aqui. Sem nenhuma correntinha nem nada, só os 2 pontos, tá? Opa. Então, corto o meu barbante. Eu falei barbante agora, eu falei agulha não, hein? Aqui tá a cordinha que eu iniciei, ó. E aqui o barbante que eu finalizei. Não vou prender aqui, ó. Eu vou prender no próximo, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu iniciei. Eu vou prender na primeira cabecinha de ponto. Enfio minha agulha, puxo o barbante, vai ficar assim. Aí essa cordinha aqui você pode segurar pra não atrapalhar. Pega por aqui. Opa. E puxa direto. Ajusta. Você vai ajustar pra ficar bem certinho. Ó. Lembra que na finalização do outro, eu falei que eu gosto de fazer diferente por causa disso, ó. Tá vendo que ele fica meio atrapalhadinho aqui? Então, olha, se você tirar aqui e fizer por baixo, ó, coloco aqui, passo por baixo dessa primeira cordinha aqui, né, do primeiro barbante, e puxo, eu acho que ele fica mais ajustado. Ó, a torção dele fica praticamente igual à torção dos anteriores, tá vendo? Só ajustar certinho. A tensão, né? Olha só. Eu gosto mais assim, mas aí vocês fazem do jeito que vocês acharem mais fácil. Aqui ficou aquele início do nozinho. Na hora de fazer o arremate, eu desfaço. Vou desfazer agora só pra vocês verem como que é. Quem não quiser, não precisa desmanchar aqui, não. Eu prefiro porque daí ele fica, ó, fica bem rente. Não fica um nozinho, uma coisa dura. Então, eu deixo esse nó que a gente vai ser obrigado a fazer, né? Pra unir essas duas aqui. E assim eu evito o máximo de ficar aquela parte grosseira. Então, no começo ele fica meio feinho, né? Ó. Mas, depois na hora do arremate, fica bem escondidinho. Aí, essa foi a nossa segunda volta colorida. Olha como fica bonita, o rosa com verde água.
tá? E ainda sobrou, gente, daquela sobrinha que eu tinha, daquela coisinha que eu tinha parado, então eu vou guardar essa daqui, né? Deixar pro próximo. Agora vai ser o amarelo. O amarelo eu tenho bastante. Não é uma sobra, é um amarelo bebê que eu já tinha aqui. Então, vamos começar. Sempre do mesmo jeito. Enrolo, só faço assim pra ficar o torcidinho aqui. Tá vendo? Começo lá em qualquer lugar. Não precisa ser necessariamente onde eu terminei. Eu gosto de colocar no próximo, assim. Pra gente conseguir esconder o fio com mais facilidade. Faço um ponto alto. Aqui já fica. Eu poderia desmanchar agora, se eu quisesse, mas eu prefiro deixar pro final, porque não dá trabalho, né? E daí eu já vou direto. Começo com o amarelo e vou direto. Então, aqui vai ser 2 pontos altos dentro do ponto V da carreira anterior. Vai ser basicamente a mesma repetição que eu fiz aqui, tanto no verde quanto no rosa, só que aqui tem um macete, tem o pulinho do gato que a gente fala, né? Então, aqui, ó, faço 2 pontos altos aqui dentro do ponto V, certo? Sem nenhuma correntinha, passo pro próximo. Aqui eu vou fazer uma corrente de separação. Uma corrente de separação, coloco aqui dentro. E eu vou fazer isso em toda a volta. Em um ponto V, eu vou fazer sem correntinha, apenas 2 pontos altos, não tá focando, aí. Opa, cabelo aqui. E aqui eu faço 2 pontos altos, tá vendo? Então, aqui é sem correntinha, 2 pontos altos sem correntinha, aqui 2 pontos altos separados por uma correntinha. E assim eu vou, ó. Aí eu fico assim, que nem uma doida aqui, contando às vezes sem com, pra ver quanto que dá, né? Olha. Aqui não tem corrente de separação, aqui tem. Aqui não tem corrente de separação e aqui eu errei, mas vamos lá. Desmancha. Eita, nós, né? E aqui eu faço com uma corrente de separação. Tá vendo? Então, é isso, ó. Opa, peguei um fiozinho a mais aqui. Olha só. Sem corrente, 2 pontos juntos, sem corrente de separação, dentro do espacinho do ponto V, ó. Dentro, separando os dois aqui. 2 sem corrente de separação, 2 com uma corrente de separação no meio. E assim eu vou nessa sequência, ó. Sem corrente, com corrente, sem corrente, com corrente. E assim vai até dar a volta todinha. Então, aqui eu já fiz toda a volta, ó. Com corrente, sem corrente, com corrente. Então, agora vai ser sem corrente, tá? Aqui. 2 pontos altos, sem corrente de separação. Tá? Corto o fio, opa. Eita lá aí. Aqui. Ó, deixei muito comprido, mas não tem problema. Puxo e faço aqui a emenda. Do mesmo jeitinho que eu falei da outra vez. Aqui não tem segredo, a repetição é sempre a mesma. O pulinho do gato, né? A dica pra dar sempre certo é essa alteração, a corrente, sabe? Opa. Passo por baixo. Esse é o jeito que eu gosto de fazer, tá? Se você fizer diferente, não tem problema. Você pode também fechar com ponto baixíssimo, se quiser. Mas é que eu faço de um jeito aqui que não fique duro aqui. Aqui, depois eu desmancho lá aquele primeiro lacinho inicial e assim vão. Ó. Tá vendo? Aí, agora focou. Então, agora a sequência é o azul bebê. Tô usando outra sobrinha, olha só. E vamos continuar. Aqui tem uma alteração também. Espera aí que eu já mostro. Então, vamos iniciando aqui a carreirinha azul. Faço a torcidinha. Enrolo aqui pra pegar. Inicio em qualquer lugar. No meio aqui do ponto V. Ó, deixa eu ficar, tá? Faço o ponto alto. Ó, agora vai ser um ponto alto, uma corrente.
Ó, ficou o vizinho separadinho, tá vendo? Tipo um arquinho. Aqui no próximo, tá vendo que esse aqui não tinha corrente de separação, aqui tem corrente de separação. Então, um ponto alto, uma corrente. E assim vai ser em toda a volta. Tá? O ponto V vai ser sempre separado por uma corrente. Na verdade, o ponto V é esse, né? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Aqui a gente colocou 2 pontos altos sem corrente, e aqui a gente colocou, na segunda, a gente colocou, aliás, na terceira, né? Então, vamos lá de novo, peraí, confundi todo. Então, aqui a gente colocou 2 pontos altos em cada espaço, sem nenhuma corrente de separação, fez a volta toda pulando um espacinho da carreira anterior. Na segunda carreira colorida, a gente fez 2 pontos altos juntos, sem nenhuma corrente de separação, 2 pontos altos juntos, sem nenhuma carreira de separação. A mesma coisa da primeira carreira, que foi cor-de-rosa. Na terceira, a gente fez 2 pontos altos sem corrente de separação, um ponto alto com corrente de separação. E assim foi indo, repetindo essa sequência até o final. 2 pontos altos sem corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto. Então, vai. Sem corrente, com corrente. Sem corrente, com corrente. Sem corrente, com corrente. É bom ir verificando, porque às vezes o trabalho fica embabado ou emborca, porque você perde aqui essa sequência. Por exemplo, ao invés de colocar 2 pontos altos sem separação, com separação, às vezes você se distrai e acaba colocando vários com separação ou vários sem a corrente de separação. E daí o trabalho perde ali o... Como é que fala? Se perde um pouco, né? Daí daí ele vai embabando ou emborcando até o final, porque alguma coisa já foi errada desde o começo. Eu, gente, até hoje, toda vez que eu termino uma carreira, eu confiro. Vejo toda. Demora um pouco mais para fazer o trabalho? Demora. Mas se você conferir, demora muito menos do que se você tiver que desmanchar e fazer de novo, né? Então, vamos lá. 2 pontos, um ponto alto, aliás, né? Uma corrente. Aí, focou. Aqui no ponto V, né? Um ponto alto, uma corrente. Então, vai ser assim até o final. Um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar. Um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Nesse caso aqui que não tem a separação, a corrente de separação, você vai fazer ali na cabecinha do ponto. Que é aqui, ó. Deixa eu forçar bem pra mostrar. Essa separação. Tem um risquinho aqui e um risquinho aqui, tá vendo? Duas partes. Então, você consegue prender o ponto aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E tá. Pronto. Olha só, vai fazer essa repetição em toda a carreira. Vai dar certinho, ó. Ele não vai embabar. Tá ficando retinho, tá vendo? Aí, de vez em quando, você tem que dar uma ajeitadinha assim. Você confere, gente. Pra cada ponto, pode ser que precise de alguma alteração. Então, às vezes... tô fazendo igualzinho, mas começou a embabar. Como pode variar dependendo da agulha que você tá usando, da espessura do barbante, então você faz o teste aí. Se for necessário, diminui alguma coisa, aumenta alguma coisa, mas esse aqui, em todos os que eu fiz até agora, deu certo. O importante, às vezes, é trocar a agulha e não alterar o ponto, né? Na maioria das vezes é só trocar a agulha mesmo, tá? Então, eu vou fazer toda a carreira azul e vocês fazem aí também. Fiz, então, toda a carreira azul, tá? Um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto no mesmo lugar. E assim vai formando vários pontinhos, assim, em formatinho de V, que é, na verdade, o ponto V, tá? Vou fazer esse último aqui com vocês. É a mesma coisa do começo, mas vamos mostrar, né, pra finalizar. Então, um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto. Já tá cortada aqui a minha linha, ó, meu barbante, né? Puxo. Desconsidero esse primeiro ponto aqui e vou fazer nesse aqui. Tá vendo? Desconsidero esse e faço nesse. Puxo o meu barbante.
solto, né? Passo por dentro da argolinha do último ponto. Passo por baixo desse primeiro barbante aqui. É assim que eu costumo fazer. Eu acho que o acabamento fica melhor. E lá, não foca. Puxo. Ajusto assim. Tá vendo? Ó, ficou assim, vamos lá. Aí, tá vendo? Ficou praticamente igual, né? Assim, a cabecinha do ponto, que é essa carreira de corrente, na verdade, né? Olha só, ficou retinho. Então, agora a gente vai para a última carreira, que é a carreira em rosa. No caso aqui, como eu queria essa sequência em Candy Color, e eu sempre pergunto para a cliente qual a cor que ela quer que predomine. No caso, essa cliente falou que queria o barbante, a cor rosa, aliás, a cor rosa bebê. Então, o que eu faço? Eu faço a primeira carreira em rosa bebê e finalizo com rosa bebê. Que nem aqui, ó. Tá vendo? A primeira carreira em rosa bebê e finalizo com rosa bebê, certo? Então, pera, vamos lá. Então, do mesmo jeito lá, né? Enrolo aqui, sem pegar, sem prender o ponto, sem nada, só na torcidinha. Enrolo a primeira volta e prendo aqui. Vai ser um ponto dentro de cada ponto, ó. Certo? Um ponto alto. Esse daqui já é a volta de picô. Então, eu gosto de fazer assim, ó, ao invés de fazer duas correntinhas para subir, porque ele já fica praticamente igual o ponto alto, a torção do ponto alto aqui, ó. Não dá tanta diferença. Então, agora a gente vai fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essa primeira aqui é um pouco chata, mas é só pegar o jeito que vai dando. 1, 2, 3 correntinhas. E você vai fazer um ponto baixo, pegando essas duas argolinhas que ficam assim, atravessadas, ó. Tem essa daqui que é a primeira. Deixa eu mostrar assim com a agulha. Essa daqui que é a... Ó, então, aqui seria o ponto alto. Então, seria a segunda voltinha do ponto alto e a primeira voltinha de que você usou pra subir. Então, olha só. Aqui, ó, é a cabecinha do ponto. Essa aqui, ó. Onde tá saindo o barbante. Então, 3 correntinhas pra subir. Introduzo a agulha aqui nessas duas argolinhas, enrolo e faço um ponto baixo. Eu vou confessar pra vocês que eu não gosto muito de ponto picô, sabe? Não é um dos meus pontos favoritos, mas ele fica bonitinho, mas não é um dos meus pontos favoritos. Ele fica assim, ó. Todo esquisitinho, mas é assim mesmo. Aí você vai fazer mais um ponto alto aqui. No mesmo lugar que você fez esse. Certo? Soltar um pouco mais de linha. É um pouco complicado, gente, de fazer mostrando assim, porque eu tenho que ficar olhando pra tela do celular, fazer crochê olhando pela tela e não direto pro crochê. Então, tem hora que a gente perde um pouco aqui a noção da onde que tá colocando a agulha. Mas olha só. Enrolo, faço um ponto alto de novo dentro do ponto V, que é essa corrente de separação entre os dois pontos da carreira anterior. Faço um ponto alto. Deixa eu tirar daqui, acho que confunde um pouco com o fundo, né? Daí faço 3 correntes. Ó. Fiz 3 correntes. Faço um ponto alto nesses 2 risquinhos que ficam aqui, ó. Esse e esse aqui. Ó. Tá vendo? Quem não entendeu muito bem, pausa o vídeo, pega o seu trabalho, vai fazendo, testando onde que tá a agulha, vê se ele fica mais ou menos nessa composição aqui. E tenta aí. Não parece muito os detalhes, assim, porque é um pouco difícil de explicar, mas é super simples de fazer. Tá? Ele fica aqui, você vai fazer mais um ponto alto dentro do mesmo espaço do anterior, olha só. Ele vai formando já esse picôzinho. Essas duas... Ah, vamos lá, peraí. Eita, me embolei todo pra falar. Aqui, ó, um ponto alto. Esse sistema aqui, ó, 3 correntes. Opa. De novo. 1, 2, 3. 3 correntes e um ponto baixo prendendo
nos dois risquinhos lá embaixo, isso aqui é um picô. Esse aqui é o ponto picô, ó. Esse aqui já é o picô. Aí você faz mais um ponto alto. Vai ficar sempre... Vou botar aqui, ó. Dois... Endireitar o ponto. Vai ficar assim, dois pontos altos, um ponto alto, um picô, um ponto alto. No próximo ponto V vai ser um ponto alto, um picô, um ponto alto. Deixa eu ver se tá... Mostra bem. Tá vendo? Então, ficou assim. Aqui eu já fiz, acabei não mostrando, eu vou desmanchar pra mostrar pra vocês. Mas é a mesma coisa do anterior, tá? Aqui é a emenda. Fiz aqui os dois o ponto, o picô e o outro ponto alto. Faço a segunda parte do ponto alto. Solto aqui o barbante. E aí, nesse caso, nessa última carreira, eu vou pegar nesse primeiro ponto. Não vou pegar aqui no meio, não, senão ele fica torto no final. Então, pego aqui dentro do primeiro ponto. Puxo o barbante. Introduzo a minha agulha lá na argola de correntinha do ponto anterior, enrolo, puxo o barbante. Aqui tá todos os nozinhos que eu fiz antes, né? Aqui eu não me preocupo muito de torcer porque ele vai ficar escondidinho. Mas olha só. Aqui é só prender agora. Tá vendo? Ó, ficou retinho. Recapitulando. Primeiro você vai fazer a base, depois você vai fazer um ponto alto, outro ponto alto em um espacinho só, pula um espaço da carreira anterior, aliás, um espaço não, vamos lá de novo, elaiá. Ok. Primeiro ponto, um ponto alto, em um espaço do ponto anterior, no ponto anterior, na verdade, né? Um ponto alto, outro ponto alto. Não tem nenhuma correntinha de separação. Pula um ponto da carreira anterior, faz a mesma coisa. Dois pontos altos juntos no ponto da carreira anterior. Pulo um ponto da carreira anterior, faço dois pontos altos juntos. Pulo um ponto, faço dois pontos altos juntos. Vou fazer isso a carreira inteira. Na segunda carreira colorida, eu vou fazer a mesma coisa. Só que daí, no caso, não tô utilizando esses pontos que são os pontos altos retinhos. Estou usando como referência o ponto V. Vou fazer dois pontos altos juntos entre o espaço do ponto V. Sempre assim no meio. Na terceira carreira colorida, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, dentro do espaço do ponto V. No próximo ponto, eu vou intercalar. Um ponto, esse aqui teve correntinha, esse aqui não tem corrente de separação. Olhando assim, parece que tem, tá vendo? Mas ele não tem. Então, um tem espaço de separação, outro não tem. Um tem, outro não tem. Às vezes eu fico aqui em casa contando assim. Esse tem, não, tem, não, tem, não. Às vezes eu fico sim, não, sim, não, sim, não. Só pra conferir. É importante você conferir isso toda a carreira pra depois o seu tapete não ficar esquisito. Às vezes ele fica aqui com uma ondinha assim, ó. Porque você errou alguma coisa nessa contagem, tá? Na quarta carreira colorida... um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Próximo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Tudo certinho assim na carreira toda. Na última carreira, um ponto alto, 3 correntinhas, prendo ali embaixo nas duas argolinhas, formando o picô. Então, um ponto alto, um picô, um ponto alto. No próximo espaço do ponto V, um ponto alto, um picô, um ponto alto. E assim eu vou repetindo na carreira inteira. Ele vai ficar assim, o meu ficou retinho, tá? Seguindo direitinho essa regrinha, não embabou, não coisou, e atrás ficou assim. Várias emendinhas aqui, como eu falei, eu tento, não coloco assim em cima certinho, porque agora eu quero esconder esses pontos sem marcar, certo? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, agora a gente vai pro arremate. Eu puxo bem, como eu iniciei aqui com o anel mágico, eu puxo bem pra ficar bem fechadinho. Eu faço o seguinte. Você vai fazer do jeito que você costuma fazer, do jeito que você acha melhor, mas eu tô ensinando aqui o jeito que eu gosto de fazer. Eu tava utilizando uma agulha 4,5 pra fazer o trabalho, olha só. Agora, eu vou utilizar a agulha 3, que é uma agulha um pouco mais fina, pra fazer o arremate, pra passar por entre os pontos assim com mais facilidade, tá?
tá? Eu pego só uma argolinha, no caso aqui do primeiro ponto, só uma, ó. Eu faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Pego esse barbante e faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Pra ficar bem firme mesmo. Aperto bem. Aí ele vai ficar um nozinho, olha só. Quase que não dá pra ver, mas aqui tem um nozinho, ó. Tá? Aí eu vou passar aqui por dentro de alguns pontos. Eu costumo passar por 3 ou 4, assim. Não passo muitos, não. Aí, tá vendo? Passei por aqui dentro. Aqui tá um nozinho, ó. Quase que não... Depois quase que não dá pra ver, mas... que eu tô mostrando que é pra vocês focarem bem. Que tem sim um nozinho e ele não vai desfazer porque eu fiz um ponto baixíssimo e uma corrente. Tá? Então, aqui eu corto bem rente, ó. Passei por dentro de 3 ou 4 pontos. Deixa eu ver. Aqui tá aparecendo, tá vendo, ó? Os fiapinhos. Quando você faz assim, ó, ele entra. Aí não dá pra ver mais. Nem daqui, nem aqui, ó. Tá vendo? Não aparece mais. Agora, essas partes aqui. É mais ou menos a mesma coisa. Finalizar esse daqui, né, que acho que foi uma emenda que eu fiz, não sei direito, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego uma argolinha, a argolinha que tiver mais próxima, e eu pego uma só, pra não ficar grosseira. Faço um ponto baixíssimo, né? E depois uma corrente. Essa corrente aqui prende mesmo. Puxo o máximo que eu conseguir. Puxo mesmo pra formar um nó aqui, ó. Esse nó não desprende por nada. Aí eu vou esconder o fio. Aqui eu passo por um pouco mais de ponto, porque como ele é mais aberto, por exemplo, se eu fechar aqui já vai ficar muito pertinho, né? Então eu já vou descendo aqui, caminhando por alguns pontos assim pra apertar bem. Pra prender bem, né? Vem pra cá. Eu sempre procuro caminhar pra onde tem mais pontos juntos. Porque, por exemplo, eu podia caminhar pra cá, mas aí vai ficar um zigue-zaguezinho. Então, aqui que tem mais pontos, eu caminho pra cá. Levo, né? O barbante pra cá. Corto. Você puxa bem, que quando você cortar aqui bem rentinho, cuidado pra não cortar o seu trabalho, né? Só a ponta que você quer arrematar. Ó. Tem uns pelinhos. Tá vendo? Nem dá pra ver. Agora o próximo. Faço a mesma coisa em todos, tá? Aqui como tem dois, olha só, tem dois da mesma cor, eu posso fazer assim. Aqui tá com um nozinho. Ajusto bem pra ficar... Quando você for fazer um arremate, puxar assim, você toma cuidado pra não deformar na frente. Importante é sempre observar. Como eles estão bem pertinho, eu vou fazer um nó, o primeiro, o segundo. Ó, pra ele não ficar... Se você fizer assim, ele vai ficar um em cima do outro, né? Você vai puxar ele um pouquinho pro lado e vai fazer na lateral. Ó. Tá vendo? Ficou um aqui e um aqui. Aperta bem. Eu faço só dois. Tem gente que faz mais. Se você não tiver segurança e quiser fazer mais, pode fazer. Então, eu vou pegar uma das cordinhas, eu vou puxar para um lado. Caminhar com ela pro lado. Puxo bem. Esse primeiro ponto... Aqui tinha dois, lembra? Um já ficou pra dentro desse rosa, escondidinho. Aí, eu caminho mais um pouco. Né? Vou caminhando aleatoriamente, assim, onde eu achar que o barbante vai ficar mais escondido, tá? Ó. Puxo pra cá. Acho que tá pouco ainda, então, vou mais um pouco. Opa. Essa parte é um pouco mais chata. Eu sempre costumo deixar pra arrematar no final. Eu faço todos os trabalhos e depois eu arremato tudo. Normalmente eu me arrependo, porque às vezes eu preciso entregar logo, tá em cima da hora, eu deixei pra arrematar no final. Aquela loucura, né? Vocês também são assim? Deixa pra arrematar no final e depois se arrepende, porque tem um monte de coisa pra arrematar?
né? Aqui o segundo lado, ó, que eu amarrei. Então, eu vou pegando assim, mais ou menos. O primeiro, aqui, ele tem que sair do mais próximo possível do nozinho. Então, olha só. O nó tá aqui, eu vou puxar ele pra cá. Se você preferir, você pode usar agulha de tapeceiro. Eu normalmente uso agulha mesmo, assim, acho mais fácil, mas agulha de tapeceiro também é bem legal. Você puxa pra cá, ó, eles saíram daqui, né? Vou puxar mais dois, só pra ficar aqui na parte de baixo. Eu não gosto de deixar aqui, ó, porque tem esse espacinho. Quando ele desfiar um pouquinho, ele pode aparecer aqui do outro lado do trabalho, no lado direito. Então, a gente puxa um pouquinho aqui onde tem mais pontos fechados, tá vendo? Assim, se ele der uma desfiadinha, o barbante, às vezes a pessoa pode lavar, esfregar bem, desfiar, né? Pelo menos se der uma desfiadinha, vai estar bem escondido. Deixa eu ver. Epa. Olha só. Então é isso, gente. Não tem segredo aqui no arremate, não. Mesma coisa, ó. Já fiz o arremate aqui de um cru por aqui, mais um cru por aqui e os outros dois crus, né? Agora eu vou fazer desses aqui e volto pra mostrar pra vocês ele pronto. Então eu deixei pra fazer esse último arremate aqui com vocês, tá? Como são dois fios iguais, eu faço a mesma coisa dos nozinhos. Amarro dois aqui, deixando um pra cada lateral, um do ladinho do outro, aliás, né? Ó, tá aqui, o primeiro nó ficou aqui, ó, o segundo aqui. Trago o fio pros pontos que estão mais perto, pra poder ficar bem escondidinho. Aqui é um pouquinho mais complicadinho, né? Porque os pontos, na verdade, estão bem afastados. Então, você vai pegando uma golinha de cada ponto e vai passando. Ó, tá vendo? Dá pra ver ele aqui, tá vendo? Então, vamos desmanchar aqui, porque eu não gosto que apareça. Vou pegar nesse daqui, ó, do picô, pra poder trazer. Quero trazer ele pra cá, assim, ó, conduzindo mesmo, ele escondendo. Agora não apareceu mais, ó. Aqui já é do ponto mesmo, do picôzinho. Então, vamos lá. Passa mais alguns. Aqui não tem perigo, tá, gente? De na hora de lavar e desfazer. Eu gosto de colocar assim, é mais pra quando lavar o ponto não aparecer. Porque esses pichadinhos assim, ó, eu quero que ele fique, quando lavar, eu quero que essa parte, esse pichadinho, fique por dentro. Aí não vai, tipo, aparecer aqui do outro lado, assim, fica feio. Esse outro nozinho, esse outro cordinho eu faço pra esse lado aqui. Sempre no sentido contrário, que é pra não ficar aquele bolo de nó, né? Que às vezes fica. Se você fizer todos os arremates na mesma direção, acaba ficando grosseiro. Você passa a mão, né, e sente aquele nó forte. Então, é só ir passando, passando, passando. Passar mais dois só pra desencargo de consciência. E pronto. Faz até onde você achar que tá bom, gente. É você que decide a finalização. Olha só, aqui tá, até os restinhos são bonitinhos, né? Olha só como que ficou. Eita, gaguejei. Ficou assim, certinho, olha. Não dá pra mostrar inteiro, mas ó, fica bem bonitinho. Todo retinho, tá vendo? Atrás ele fica assim. Isso aqui são os fiapos que eu cortei, deixa eu pôr pra lá. Ó,